A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra do nosso Deus, da parte do nosso Deus para o seu coração. Vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 4. A palavra no capítulo 4, versículo 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E fazem que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocará ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Palavra que Deus, ele desde ontem tocou no meu coração para ministrar para vocês. Ontem, por acaso, eu gravei, mas houve uma falha técnica aqui no microfone, e começou a gravar e depois perdeu a voz, então não teve como postar o vídeo para vocês. Então eu vou voltar a pregar a mesma mensagem que eu gravei ontem, porque eu sei que Deus precisa, Ele quer falar com você, tem uma mensagem para o seu coração, porque nós estamos a falar aqui de um simples copeiro. O Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele tinha uma responsabilidade muito grande como copeiro. Deus colocou ele lá no reinado de Artaxerxes como copeiro, e naquela época você sabe que para tomar o vinho, quem tomava primeiro era o copeiro, porque se talvez o vinho estivesse envenenado, o copeiro dava vida pelo seu rei. Só que quando Neemias ele recebe a visita dos seus parentes e pergunta como é que está Jerusalém, ele começou a se lamentar, né? Porque foram falar para ele que os muros de Jerusalém estavam derribados, as portas queimadas, e o coração dele começou a se entristecer e ele se assentou ali e chorava. Ele se lamentava, e não foi um dia, 2 dias. A palavra diz assim, alguns dias ele se lamentou. Então, ele começou a jejuar, ele entrou num propósito de oração perante a Deus, porque ele queria uma resposta da parte de Deus, o que ele deveria fazer, como ele poderia ajudar. E nós entendemos que talvez naquele momento ele não conseguisse enxergar que ele estava num ponto estratégico. E você me pergunta qual ponto estratégico? O de ser copeiro. Mas ele era só um simples copeiro, não. Mas ele tinha um rei que gostava dele, um rei que se importava com ele e um rei que tinha o poder de abrir as portas para ele. Então Deus, ele traz a mensagem de tristeza naquele momento, porque Deus estava levando ele para um lugar que ele precisava ir. Se ele não se sentisse triste, angustiado, desamparado, e se lamentasse naquele momento que ele recebeu a notícia pelos seus irmãos que tudo estava acabado, arruinado, ele jamais teria se incomodado com a situação e teria jejuado e orado ao Senhor pedindo uma direção. Nem toda tristeza é para sua tristeza eterna. A tristeza que Deus permite vir sobre a nossa vida é Deus nos impulsionando para coisas maiores, para coisas que nós precisamos fazer, mas se nós não nos entristecermos naquele momento, não vamos ter sequer vontade de sair de onde nós estamos. Então ele se sentiu assim, foi orar, foi jejuar, e ele foi falar com Deus que pode todas as coisas. Eu não falo com Deus por falar, eu falo com Deus porque Ele pode me ajudar. E no caso de Neemias, ele estava preocupado, o povo estava em humilhação.
A fama de Jerusalém não era a mesma. Qual era a fama agora, depois do exílio, depois que tomaram tudo? Era que eles eram uns fracassados. Então Deus, ele queria mudar a história daquele povo. E para Deus fazer isso, precisava de um canal, de uma pessoa para ser usada. Lembra de Moisés? Moisés foi um canal que Deus usou para voltar a sentir a tristeza de ver os filhos de Deus, os hebreus, sendo humilhados pelos egípcios. Deus permitiu a sofrência daquele povo e ele vê com os próprios olhos para desinquietá-lo, a provocar algo que ele não imaginava que iria provocar. E ele provocou a morte dos egípcios. Então ele fugiu da presença de Faraó. Ele foi e se abrigou na casa do seu sogro Jetro. Ele apacentava ovelhas. Ele viveu ali naquele deserto, mas foi ali que Deus falou com ele, no deserto. Então, quando nós estamos nesses momentos difíceis, e eu falo que esses momentos são inexplicáveis, por mais que nós tentamos dar uma razão para aquilo que nós estamos vivendo, nós não chegamos lá, porque Deus tem os seus propósitos. Ele fala com Deus, e você tem falado com Deus. Ele vai jejuar a Deus com um propósito. Deus, mostra-me o caminho, mostra-me o que eu devo fazer. Eu peço que o Senhor esteja com os teus olhos abertos e veja, acode-me, entra com a tua mão, acudir a minha oração do teu servo. Hoje eu estou fazendo uma oração, está lá em Neemias 1 que ele faz essa oração e ele confessa, nós temos sim procedidos corruptamente contra ti, Senhor, corruptamente contra ti, Senhor. Nós não estamos guardando os mandamentos, nós não estamos guardando as ordenanças que o teu filho Moisés deixou. E ele foi muito sincero. Só que aí tem um momento de Deus. Sabe aquele momento que Deus, ele entra com a mão poderosa dele e ele muda a situação? O tempo passa e lá está o rei Artaxerxes. E lá está também o copeiro Neemias. Só que o rei olha para Neemias e o semblante de Neemias estava triste. O que eu tenho dentro de mim não consigo esconder. A tristeza, ela resplandece. Ela é visível. E ele estava triste, porque ele não podia fazer nada. Ele jejuou, ele orou ao Deus Todo-Poderoso, mas ainda ele não tinha encontrado uma saída. Eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, mas ainda a saída que eu estou à procura ainda não chegou até mim. Só que aí Deus, ele vai despertar um homem poderoso, que nem sequer, tem reis que nem se importava com seus funcionários, mas Deus usou aquele homem para mostrar para Neemias que ele vê todas as coisas. O rei Artaxerxes, ele olha para Neemias e vê que o semblante dele, o rosto dele está triste, mas sabe que ele não está doente. Então alguma coisa está acontecendo. Eu sei que você está triste. Eu sei que o seu coração está triste. Você não está doente. Então perguntou a Neemias o que é que se passava. Então Neemias contou a situação. Falou da cidade, falou dos pais, dos lugares assolados, as portas consumidas pelo fogo. Então, o rei dá uma oportunidade para Neemias. Então, o que você vai me pedir agora? O que você quer me pedir agora? Então, ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi orar quem? A Deus. Porque tem coisas que vai aparecer para você, mas você tem que orar e pedir uma direção para Deus, porque às vezes você vai dar a resposta errada no momento certo. Então Deus, você tem que buscar orientação com Deus para que você possa dar a resposta certa no momento certo. Porque se eu for pelos meus sentimentos, eu não consigo chegar lá. Se eu for pela minha vontade, jamais eu vou alcançar os lugares que Deus quer que eu alcance. Então ele foi orar. A partir do momento que o rei Artaxerxes pergunta para ele: o que você me pede agora? O que você precisa? O que você quer que eu faça para que mude essa situação? Ele vai orar a Deus e falar com Deus.
E depois, só assim, ele foi falar com o rei. E ele fala assim: meu rei, se é do seu agrado, se o teu servo tem graça diante do Senhor, eu peço que o Senhor me envie ajudar. Eu peço que o Senhor me envie a cidade do sepulcro dos meus pais, porque eu preciso reedificar aquela cidade. Então o rei estava se assentado ao lado da rainha. E ele só perguntou uma coisa: quanto é que vai durar a tua ausência? Quando é que você pode voltar? E ele falou assim: olha, você vai me enviar e eu vou marcar o tempo certo, o prazo certo. Então, foi assim que Deus começou a abrir a porta para Neemias, porque Deus queria usar aquele homem para reedificar aquilo que ninguém podia, aos olhos dos homens, não podia mais reedificar. Então, Deus tem os seus caminhos, e nem toda tristeza será eterna na sua vida. Tem tristezas que Deus permite para abrir portas de alegria para você. Escute uma coisa, talvez você recebeu a pior notícia da sua vida hoje. Talvez você recebeu uma notícia que não estava à espera e entristeceu o seu coração. De fato entristeceu. Mas essas tristezas Deus usa para te levar no propósito dele. Deus usou a tristeza de Neemias para, sabe o que? Despertar no rei aquilo que ele jamais havia despertado. A tristeza, quem é que fica triste diante do rei? Não posso, sou um funcionário do rei, tem que me alegrar. Mas naquele dia, nem Neemias, sendo copeiro, conseguiu disfarçar a tristeza do coração. Então o rei, ele é ali um canal de bênção na vida de Neemias, porque através do rei, ele dá ordem, ele escreve cartas, e para que as pessoas pudessem abrir as fronteiras. Ele manda carta para os governadores para quê? Para que eles possam permitir até ele entrar em Judá. Então ele manda cartas e ali ele também não só cartas, mas ele dá também, sabe o quê? Madeira para ele usar na reedificação, vigas das portas que era preciso. Tudo através do mandato do rei. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele faz coisas tremendas quando nós confiamos nele. E Neemias, ele deixa bem declarado: e o rei mas deu. Ou seja, o rei, ele me entregou algo que só mesmo com a autoridade de Deus para isso acontecer, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, se Deus está com você, se a mão dele está com você, meu filho, ele vai colocar as pessoas certas, ele vai abrir as portas certas, os contatos certos, eles virão no tempo aceitável, e tudo no nome do Senhor vai dar certo, porque a boa mão de Deus está sobre a minha vida. Então Neemias, ele tomou essa autoridade, esse cajado que o rei havia confiado, ele pegou aquele cajado com autoridade e ousadia e ele começou a ir de encontro ao propósito que Deus havia colocado no coração dele. Você tem um propósito, há muito que Deus colocou no seu coração e Deus te enviará no lugar certo, com as pessoas certas, e você vai entender que esse propósito vai cumprir no tempo do Senhor. Só que eu li para você no capítulo 4 que quando os adversários, Sanbalat, Tobias, Sanbalat era governador de Samaria, Tobias era um oficial, então pessoas de poder, pessoas da política, queriam interromper, atrapalhar, porque isso ia afetar tudo, porque os planos deles era que Jerusalém ficasse mesmo na ruína, na destruição, porque a partir do momento que eles reedificasse aqueles muros, haveria proteção, haveria autonomia para o povo que há muito tempo já não tinha. Não era só questão espiritual, era tudo envolvido. Então, esses homens, esses que são chamados de adversários, porque aquele que se levanta contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus, são adversários. Se Deus tem um propósito na sua vida, e se alguém, até mesmo da sua casa, se levanta contra esse propósito, escute o que eu vou falar para você, é um adversário de Deus, porque se levanta contra o próprio Deus, e quem se levanta contra Deus se levanta para cair, porque com Deus não tem chance de sobreviver, não tem chance de progredir, não tem como sequer funcionar quando Deus está no negócio. Então, Sanbalat, ele ouve que vai edificar os muros, então ele fica irado,
Há muitas pessoas que se iram quando ouve aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Há muitas pessoas que não desejam o seu bem, não quer que você reedifique esses muros, não quer que você tenha autonomia, não quer que você tenha proteção. Há muita gente que está à tua volta que não deseja o seu bem. Mas eu creio na palavra do Senhor e eu sei que Deus, Ele pode até permitir que esses adversários, eles se levantam contra a minha vida e tentam me afrontar, mas eu fico com a palavra do Senhor, confiante na palavra do Senhor, que Ele é fiel para me livrar desses adversários. Capítulo 4 está narrando que eles escarneceram do povo judeu, eles escarneceram da forma como eles chegaram lá para reedificar aqueles muros, a ponto de dizer que eles até poderiam levantar aqueles muros, mas se viesse, sabe o que? Uma raposa, essa própria raposa conseguiria derrubar aqueles muros de pedra. Ah, por quê? Porque seriam muros que não serviriam para nada. No olhar, no prisma deles, era mais ou menos isso que eles estavam referindo a Neemias e a todo o povo que estava ajudando Neemias. Mas aí eu entendo uma coisa, o homem pode pensar, o homem pode falar 1001 formas e achar da maneira dele, mas escute isso que eu vou falar para você. Quando Deus está no negócio, quando a boa mão de Deus está comigo, tudo vai dar certo. Vai ter levante? Vai. Mas o fim vai dar certo. Quando Deus está no negócio, experiência própria que eu estou falando para você, quando Deus está no negócio, vai ter gigantes, vai ter urso, vai ter leão para você matar, vai ter de tudo se você pensar para atrapalhar o propósito de Deus. Mas quando Deus está no negócio, vai dar certo. Por quê? Lá no mesmo livro de Neemias, capítulo 6, fala assim, 6:15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Em quantos dias? Em 52 dias. Sucedeu de uma maneira que os inimigos temeram. Os próprios inimigos deles temeram. Os circunvizinhos, os vizinhos lá que estavam lá, eles decaíram nos seus próprios conceitos. Por quê? Porque reconheceram que foi pela intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. Então eu tenho que entender uma coisa, as pessoas vão reconhecer que foi pela intervenção de Deus que tudo isso que Deus te prometeu está acontecendo. Essa porta que se abriu foi a intervenção do Pai. Eu tenho que entender que pode até dar o diagnóstico final e falar para mim assim, não, isso não vai dar certo. Você pode até tentar reedificar, mas depois vai vir um vento e vai derrubar. Não, o que Deus levanta, o homem não pode derrubar. O que Deus edifica, o homem não pode derrubar. E o que Deus também abate, o homem também não pode voltar a levantar e edificar. Isso é muito sério. Porque Ana, lá no livro de Samuel, Ana fala sobre isso depois de passar pelo processo de esterilidade. Ela passou por um problema muito sério, difícil, mas ela disse nas suas palavras, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor também exalta. Se ele levanta do pó, desde o monturo, exalta o necessitado e faz assentar entre os príncipes para fazer herdar o trono de glória. E ela fala, sabe o que ela fala lá no Cântico de Ana, do capítulo 2 de 1 Samuel, que ela fala assim, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Deus confunde tudo, porque não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então eu posso ter palavras de orgulho, Sambalat, Tobias e aqueles que andavam com eles tinham palavras de orgulho, porque a palavra diz, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o vosso Deus, o Senhor, o Deus da sabedoria, pesa todos esses feitos na balança. Então eu tenho que entender isso, que Ele é que faz assentar entre os príncipes, que Ele é que faz tudo. Todo o controle está nas mãos dele. Ele assentou sobre elas o mundo, está falando da terra. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força.
Eu não prevaleço pela força. Escute isso que eu estou falando. Podem usar a força, pode usar o conhecimento, pode usar os contatos, pode usar o que você quiser usar. Você não prevalece pela sua força. Você prevalece pela força do Senhor. Porque aqueles que contendem com o Senhor serão quebrantados. Aqueles que tentam se levantar contra o Senhor serão quebrantados. Deus está falando aqui com você e Deus está mandando entregar essa palavra para você nesta tarde, nesse dia, onde você, qual for o horário que você for me ouvir, ou nessa noite, de manhã, não sei que horas que você vai me ouvir, mas eu quero dizer uma coisa para você, enquanto eles disseram, como esse povo vai reedificar aquilo que não tem como reedificar, como esse povo vai fazer renascer aquilo que é montões de pedras que foram queimadas, aos olhos deles era tudo assim. Mas aí há uma palavra, aí há um despertar, porque Deus colocou a promessa, o chamado no coração de Neemias, e Neemias estava cumprindo o chamado de Deus. Então, quando eu estou cumprindo o chamado de Deus, aos teus olhos pode até parecer maluquice, pode parecer que não vai dar nada certo, que você está perdendo o seu tempo, mas eu sei de uma coisa, se foi Deus que falou comigo, se foi Deus que me mandou aqui, vai dar certo. Vou reedificar. Vou ter proteção, vou ter a minha própria autonomia, porque meu Deus é que me garante vitória. Eu entendo uma coisa, eu estou no lugar certo, no momento certo, porque Deus está comigo. Eu posso pensar às vezes, será que eu não estou no lugar errado? Não, se você confiou no Senhor e entregou tudo a Ele, você está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, porque quando for o momento de sair, Deus também vai te tirar daí. Quando foi o momento do copeiro Neemias sair da presença do rei, Deus criou a situação e permitiu que ele fosse para lá, para edificar aqueles muros. Ruínas, o povo da Babilônia conquistou, levou os despojos, destruiu tudo, mas Deus tinha um propósito. Então eu quero deixar esta palavra de vida para você que está me ouvindo nesse dia. Talvez possa até levantar homens importantes e renomados. Talvez na sua vida possa até levantar esses formados, concursados, sabe, esses homens doutos que querem saber mais do que Deus, mas não sabem. Porque todo conhecimento, toda ciência se tem porque Deus permite ter. Porque tudo vem dele, a sabedoria, o conhecimento, tudo vem do nosso Senhor. Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus do conhecimento. Então você não fique sequer preocupado, porque eles tentaram, eles mentiram, eles usaram pessoas contra Neemias para que Neemias deixasse a obra, para que Neemias desistisse de tudo. Mas ele pôs no coração dele que ele conseguiria acabar aquela obra. Vão vir sim pessoas que vão tentar fazer você desfalecer, fazer você desanimar do propósito que Deus colocou no seu coração. Mas escute o que o Espírito Santo está falando com você nesse dia. Podem até tentar, mas não vão conseguir, porque eu sei que em 52 dias eu vou ver esses muros reconstruídos. Deus, Ele é fiel. E Ele usa as pessoas conforme a vontade dEle. Talvez você fique pensando, sequer pensa, às vezes a gente pensa de maneira assim, mas será que eu vou conseguir? Fulano está dizendo que não vai dar certo, o país não está em condições para isso, a economia do país está abalada, tem muitas coisas, muitas pessoas dizendo coisas que de fato, às vezes até parece ser verdadeiro, por ser tantas notícias confirmando uma outra, mas ele deixa de falar algo para você, quando Deus está no negócio, independente de como está a economia, a inflação do país, Deus quando tem para te honrar, Ele vai te honrar. Quando Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Eu estava ouvindo um grande milionário que dá palestras sobre dinheiro e prosperidade, né, financeira, porque tem gente que não sabe, né, crescer financeiramente, precisa ouvir muita coisa e aprender sobre o que é ser empresário, né? E ele estava falando que ele também é uma pessoa muito de acreditar em Deus. Ele disse que não é religioso, mas acredita em Deus e no poder de Deus. E ele estava dizendo uma coisa que me chamou a atenção, que ele falou assim, se tem uma frase que me incomoda muito, é quando a pessoa fala assim, tá tudo na mão de Deus. Eu ponho tudo na mão de Deus. E a gente tem um hábito de verdade de falar isso, eu ponho tudo na mão de Deus. E de fato, é algo nosso, está tudo na mão de Deus. Mas nesse sentido dessa frase, nós temos que entender, está na mão de Deus. Mas Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer, sim. Porque Ele pode tudo, não posso falar, Deus vai fazer aquilo que Ele pode. Não, Ele pode fazer tudo. Mas Ele quer que você faça a sua parte, para depois Ele fazer a dele.
Aquilo que você pode, ele vai deixar você fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, ele vai entrar com a intervenção dele. Então tem pessoas, seja o que Deus quiser. Também tem uma frase que muita gente fala assim, seja o que Deus quiser. O que Deus quer é que você tenha uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida feliz aqui nessa terra. É isso que Deus tem para você. E tem gente que fica com a mentalidade tão pequena, com as coisas tão pequenas. Mas Deus quer assim. Não, Deus não quer assim. Tem coisa na sua vida que é você mesmo que tem que tomar uma decisão, iniciar. É você mesmo que tem que dar os primeiros passos para que as coisas comecem a modificar. Sempre quando tem uma ação, haverá uma reação. Sempre quando eu faço algo, outro algo irá acontecer. Se eu pego as roupas e coloco numa máquina de lavar, é fato, isso vai acontecer. A máquina, ela vai cumprir a parte dela. Você está entendendo? A máquina não tem as mãozinhas para pegar as roupas e separar e ela mesma colocar dentro dela. Não. A máquina, ela espera que a pessoa separe a roupa, coloque lá a roupa, coloque lá os produtos para lavar a roupa. Mas isso eu vou fazer. E a outra parte, toda a outra parte que eu programo a máquina para trabalhar e lavar a roupa, vai ser ela que vai fazer, porque isso já eu não posso. Então com Deus é assim, tem coisas que eu vou fazer. Eu posso ir, eu posso falar, eu posso fazer, sim. Eu posso agir dessa forma. Mas tem coisas que não, que é você esperar em Deus, a resposta de Deus, porque aquilo que é impossível para mim não é impossível para Deus, porque todas as coisas são possíveis ao Senhor. Então, eu faço. Eu posso ir atrás? Posso, mas tem coisas que vai ter lá um muro. Tem coisas na vida de Neemias que ele precisava de uma autorização do rei para sair do reinado. Como é que ele ia sair sem autorização? Mas Deus usou a tristeza, o semblante dele para tocar o coração do rei em favor dele. Então tem coisas ruins, negativas, aos nossos olhos que é negativo. Fala, não, isso é muito negativo. Isso, para que está vindo isso sobre a minha vida? Isso não vai alterar nada, só vai piorar. Não, você se engana. Quando Deus tem propósitos, até o semblante triste, a notícia ruim que você recebeu é Deus trabalhando em seu favor. Todas as coisas, Romano 8:28, todas as coisas elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito, você foi chamado com propósito, então todas as coisas estão cooperando para o seu próprio bem, independente daquilo que você está vivendo, se você gosta ou não gosta. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque a palavra diz que aquele povo em 52 dias, eles reconstruíram aquilo que parecia impossível ser reconstruído. Poderia até falar, vai demorar anos e anos e anos para reconstruir. Não, 52 dias foi o tempo que eles gastaram para fazer um grande espetáculo, um grande milagre. Eu falo que milagre é espetáculo. Toda a gente está vendo e não está entendendo nada, né? Porque tem espetáculos que você assiste. Como é que eles fizeram isso? Porque com Deus é assim. Então essa mensagem de Deus para você nesse dia, onde você estiver, Deus está falando assim, você vai terminar a reconstrução do muro. Muro, proteção, autonomia, segurança. Deus tem isso para você. Deus vai livrar você dos olhos do maligno, dos seus adversários, porque são muitos que se levantam, mas se levantam para cair, porque o nosso Deus nos garante e nos dará a vitória. Então eu entendo uma coisa, que quando Deus me chama para esse propósito, eu vou até o fim, independente se está levantando Sambalate, Tobias, os amonitas, quem for, quem quiser se levantar, eu vou até o fim, porque há uma palavra, há uma promessa, e Deus, ele é fiel. Ele é fiel até o fim. Deus é fiel conosco. Então, quando Deus está no assunto, pode ir. Eu sempre falo, quando Deus está à frente, Deus pediu para você ir, pode ir tranquilo, porque Deus não te deixará envergonhado. Deus não deixou Neemias nem por um segundo envergonhado. Mesmo que se levantou pessoas para oprimir, para fazer com que ele procrastinasse aquilo, deixasse aquilo, mas ele não desistiu, ele continuou, porque ele sabia que Deus era com ele. Você sabe também que Deus é com você. Você sabe que Deus, ele te chamou com um propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem colocado nesses últimos dias no seu coração, mas creia que vem do Senhor e que mesmo que o inimigo, mesmo que alguém, até o inimigo, seu adversário, possa ser da sua casa, se levante contra você e diz para você desistir, mas Deus está falando para você, podem até tentar,
mas mantenha a sua fé em mim, a sua confiança em mim, porque vou fazer você reconstruir esse muro e você será vitorioso. Você verá a vitória que eu colocarei na sua mão. Diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. Amém? Aonde você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Ore por mim, ore pela minha casa. Agradeço muito. Se você sentir de Deus de compartilhar com alguma pessoa aí da sua família, amigo, fique à vontade. Aqui você é bem-vindo e Deus te abençoe ricamente. Amém.